que estava incircunciso, eles venciam guerras. Eles faziam as coisas para Deus. Mas chegou um ponto da virada, onde Deus diz: daqui para frente, não pode ser mais desse jeito. Para conquistar a primeira grande fortaleza, Deus estava exigindo mais desse povo. Então ele pede que Josué circuncide todos os filhos. Um exército que trabalhava para o Senhor, que ganhava guerras, mas que não estava em aliança. A circuncisão fala da aliança do povo. Um menino era circuncidado para que ele pudesse ser colocado na aliança do Senhor com aquele povo. Era um povo que tinha o serviço, mas não tinha a aliança. Era um exército que era bem sucedido aos olhos de todos, mas que estava em falta com o Senhor. E muitas vezes eu e você, diante de uma grande conquista, nós estamos nesse lugar que esse exército estava, em que o Senhor olha para a gente e diz: eu preciso de mais. Daqui para frente, não pode ser mais desse jeito. E talvez o Senhor esteja falando com você algo que Ele já te pediu. Porque sem profundidade, nós podemos até continuar fazendo as coisas para o Senhor. Podemos continuar vencendo as guerras. Podemos continuar servindo, trabalhando na igreja. Podemos continuar pregando a palavra. Podemos continuar cantando. Podemos continuar ministrando. Mas para conquistar a promessa, só passando pela circuncisão. Não existe outro caminho. E muitas vezes eu e você queremos conquistar a promessa fora da aliança do Senhor. E aí sabe o que acontece? A gente perde a guerra. Porque se a gente ler um pouquinho mais para frente, quando eles conquistam Jericó, Josué se sente o mais poderoso de todos os poderosos. E ele parte para uma outra guerra. E ele perde. Porque existia o pecado de Acã no meio da tribo. E muitas vezes eu e você estamos seguindo para as guerras, achando que nós estamos vencedores. E o Senhor tem dito para nós: desse jeito não vai mais dar certo. Mas Senhor, em Jericó deu certo. Mas daqui para frente não vai mais dar certo. Muitas vezes nós continuamos repetindo aquilo que já deu certo alguma vez. E Deus está falando: não é mais para fazer isso. E nós continuamos repetindo. E nós queremos colher os frutos. Mas nós desanimamos, porque os frutos não vêm. E esse povo estava ali nesse lugar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor removeu o pecado do Egito de meio do povo, através da circuncisão. E muitas vezes nós estamos desanimados, cansados, sobrecarregados, porque não queremos passar pela circuncisão. E o Senhor me entregou 3 pilares sobre a circuncisão. Hoje em dia, o Senhor não nos pede mais uma circuncisão física dos homens. Mas o Senhor pede uma circuncisão do nosso coração, uma mudança de vida. Só que muitas vezes quando a gente fala isso, parece uma coisa tão... Deus quer a circuncisão do nosso coração. E aí parece que é uma coisa sua, né? Com Deus ali. Senhor, né? Me coloca na aliança. Mas a circuncisão não é isso. E a palavra, ela é muito clara
quando ela diz que é através da circuncisão que nós entramos em aliança com o Senhor. Então nós precisamos passar por essa circuncisão. E o Senhor me trouxe algo que são esses pilares da circuncisão. E algo muito importante que a gente precisa entender é que ninguém se circuncida sozinho. Eu preciso de outra pessoa para que eu seja circuncidada. A expressão uns aos outros é uma das expressões mais usadas no Novo Testamento. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nesse lugar, Jesus está nos ensinando que para sermos circuncidados, precisamos do próximo. Uns dos outros. E muitas vezes a gente não quer estar nesse lugar. Porque eu não quero, às vezes, ter que depender de uma outra pessoa. Eu não quero, às vezes, ter que ajudar uma outra pessoa. Eu não quero, às vezes, ter que ouvir de uma outra pessoa. Mas o Senhor Jesus, em quase todos os seus ensinamentos, e depois os seus discípulos, Paulo, João, Pedro, todos falam uns dos outros. E os pilares da circuncisão, eles nos mostram isso. Primeiro, a circuncisão é um lugar de intimidade. Aqueles homens entregaram a sua intimidade para Josué. E é isso que o Senhor espera que nós façamos também. Que nós entreguemos a nossa intimidade a um pastor, a um líder. Ah, pastora, mas o que é entregar a intimidade? É ser transparente. É falar quem nós somos. É contar as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas carências, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Só que não para por aí. Eu fiquei fazendo uma reflexão. Eram muitos homens que Josué tinha que circuncidar. Então ele precisava de ajuda. Talvez não para circuncidar, mas para molar a faca, para organizar às vezes a fila. Então esses homens não entregaram só a sua intimidade para Josué. Entregaram também uns aos outros. Outros homens também estavam vendo a intimidade daqueles homens. E talvez eu e você, nós temos até facilidade de entregar a nossa intimidade para um pastor ou para um líder. Mas para o irmão, ele não tem que saber da minha vida. Mas tem. Porque se a palavra de Deus diz que nós somos corpo, todos nós somos responsáveis, um pelas vidas dos outros. Então nós temos sim que entregar a nossa intimidade uns aos outros. A nossa humanidade, quem nós somos de verdade, com transparência, sem máscaras, sem aparências. E esse é o primeiro pilar, o pilar da intimidade. Existe outro pilar, que é o pilar da dependência. Humberto já ministrou aqui sobre esse lugar, que esses homens ficaram lá muitos dias, até que eles curassem. Pensa uma recuperação de uma cirurgia. A gente fica mais debilitado, né? Talvez não consegue andar. Precisa de alguém talvez para fazer uma comida, para te ajudar a tomar banho. Então esses homens viveram um lugar de dependência, primeiro de Deus, porque eles poderiam ser atacados a qualquer momento por um outro exército. E segundo, na dependência uns dos outros. Porque precisava de alguém cozinhar, cuidar. Talvez tinham ali homens solteiros que não eram casados ainda. Então as outras esposas precisavam cuidar desses homens também. E é nesse lugar
que o Senhor tem nos chamado, da dependência uns dos outros. Nós vivemos uma geração muito independente. Eu posso, eu sei fazer, eu consigo fazer, e glória a Deus. Mas isso não é a igreja do Senhor. Igreja do Senhor chama corpo. E no corpo, todos nós somos dependentes uns dos outros. Assim como somos dependentes do cabeça, que é Cristo. Você já viu um braço sair andando por aí e falar: agora eu não quero mais ser desse corpo, não. Vou fazer sozinho. Então, o segundo pilar da circuncisão é a dependência. E o terceiro pilar da circuncisão é a profundidade e a renúncia que o Senhor nos pede. É um lugar de dor. É um lugar de abrir mão o que fazíamos antes para agora fazer como o Senhor tem determinado. Ah, mas então quer dizer que o que a gente fazia antes não era do Senhor? Era. A gente tem uma mania de dizer assim: ah, mas Deus não muda. Lógico que muda. Ele mandou Moisés primeiro ferir a rocha para sair água. Depois ele mandou Moisés falar com a rocha, não ferir. Deus não muda naquilo que é a essência de Deus, naquilo que Ele é. Isso Ele não muda. Mas Deus muda as suas estratégias. Deus muda a condução da sua igreja. Deus muda o nosso caminho. Deus muda o propósito que Ele tem a nos entregar naquele momento. Então a gente tem uma mania de achar que isso aqui está dando certo, vamos fazer isso aqui até morrer. Nós vamos fazer aqui desse jeito. E aí Deus está falando: não vai mais ser assim. E aí a gente quer continuar fazendo assim. E Deus está falando: não quero mais assim. E a gente quer continuar fazendo assim. Então Humberto falou aqui, né, sobre dízimo. E muitas vezes esse é um lugar mais difícil de circuncisão. Porque Deus fala assim: enquanto você não for fiel, eu não vou fazer mais na sua vida. Só que você acha que se você arrumar um outro emprego, aí você vai ganhar mais, aí vai dar tudo certo. E não dá certo. Aí você arruma um outro emprego e aí não dá certo. Por quê? Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para adiante. E é isso que nós temos que entender. Esse povo era vitorioso. Se a gente trouxer para os dias de hoje, era uma igreja que frutificava, que tocava a cidade, que tinha muitos salvos, muito batismo. Mas era uma igreja fora da aliança. Porque Deus estava pedindo mais para esse povo. E eles decidiram entregar mais. E a pergunta do Senhor para mim e para você é: o quanto nós decidimos entregar para Deus hoje? Qual é a circuncisão que o Senhor tem nos pedido? Quando a gente fala uns dos outros, a gente entende que esse lugar da circuncisão é esse lugar da relação. E é na relação que somos circuncidados. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade da relação, porque o outro é diferente de mim. E aí, às vezes, quando ele fala uma coisa que me fere, aí eu já não quero mais relacionar com essa pessoa. Mas é ali, nessa ferida, que nós somos circuncidados. Porque enquanto a nossa relação não for curada, a aliança com Deus não será plena. E muitas vezes a gente acha: não, mas eu estou bem demais com Deus, porque está tudo dando certo na minha vida. Meu ministério está rompendo, minha casa, meu financeiro. Então, Deus está comigo. Mas a aliança não é plena. Assim como esse povo.
Eles eram vitoriosos. Mas a relação uns com os outros precisava ser curada, para que a aliança com o Senhor fosse plena. E eu quero uma aliança plena com o Senhor. Essa tem sido a minha oração nessas últimas semanas. Senhor, circuncida o que for necessário. Me cura nas minhas relações, para que a minha aliança com o Senhor seja plena. A gente fala muito de comunhão. E existem alguns conceitos que eu quero trazer aqui para vocês, como o Humberto disse. Eu me fluo um pouco no ministério de ensino. E eu quero trazer 2 conceitos aqui, que nós, enquanto igreja, usamos muito e usamos errado. Um deles é a comunhão. Nós já ouvimos muito aqui nessa igreja de pessoas que saíram e diziam assim: eu vou sair porque essa igreja não tem comunhão. Porque nós confundimos comunhão com confraternização. Então a gente acha que fazer um churrasco é a comunhão. A gente acha que ir na casa almoçar é a comunhão. A gente acha que sentar junto numa mesa é a comunhão. Ir no restaurante é a comunhão. Isso também é comunhão. Mas a comunhão que o Senhor espera do corpo de Cristo é um lugar em que as relações são curadas para restaurar a nossa aliança com Ele. Isso é a comunhão. E muitas vezes a gente vem para a igreja e a hora que acaba o culto eu já estou lá dentro do meu carro. E aí eu quero falar assim: essa igreja não tem comunhão. Porque não faz às vezes um churrasco, uma fé? A gente faz, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Mas não é só isso. E para que a gente entenda o que é comunhão de verdade, primeiro nós precisamos entender quem nós somos. Nesse processo do Senhor. Que é um outro conceito que está muito confuso na nossa mente. E aí eu quero ler lá em Romanos 12, que Paulo nos ensina quem nós somos. Eu não sei com quem que eu comentei outro dia, que eu ando muito nas cartas de Paulo esses dias. Porque Paulo, ele foi um homem circuncidado demais. E ele expunha as suas debilidades de uma maneira muito humana. E Paulo, aqui em Romanos, ele diz exatamente quem nós somos nesse projeto do Senhor chamado igreja. E ele diz assim, Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, o que Paulo nos ensina? Que nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E que mesmo que cada um tenha uma função, somos membros de um só corpo e membros uns dos outros. O que isso quer dizer? Que eu não sou membro fora da comunidade de fé. Membro não é só frequentar uma igreja. Se eu perguntasse assim, quem é membro dessa igreja? Aí todo mundo que frequenta aqui ia levantar a mão. Ser membro não é frequentar uma igreja.
Porque Deus nunca nos chamou para frequentar uma igreja. Eu olhei uma definição de membro e diz assim: membro é um órgão vital dentro de um corpo vivo. Se é um órgão vital, ele precisa fazer alguma coisa. Se aquele membro não está fazendo nada no corpo, não é membro, é frequentador. E muitas vezes eu e você estamos aqui frequentando essa igreja e dizendo: eu sou membro dessa igreja, mas eu não faço nada. E aí às vezes o pastor chega em você e fala assim: irmão, nós estamos precisando de alguém para servir lá no Evan Kids. Aí você diz assim: não estou pronto ainda. Membro não tem que estar pronto. Ele vai sendo aperfeiçoado na caminhada. Um bebê nasce com todos os membros, com todos os órgãos, com todos os membros exteriores, mas ele anda? Não. As pernas de um bebê ainda não entenderam que ela foi feita para andar. Ele precisa aprender a andar. Mas é no processo que isso vai acontecendo. Muitas vezes eu e você já queremos ser um corpo pronto, adulto, pronto, formado. Agora sim eu vou servir ao Senhor. Mas não é assim que o Senhor diz. Se somos membros, precisamos ser participantes daquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. Daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Vocês já ouviram falar assim, por exemplo, apêndice? Pode tirar fora, não serve para nada? Por quê? Porque é um membro que está ali no corpo, que não está participando de nada. Então um membro do corpo de Cristo, que não está participando daquilo que o corpo de Cristo está fazendo, será o quê? Lançado fora. Porque não está conectado na videira. E muitas vezes eu e você estamos nesse lugar. Não queremos ser circuncidados, porque queremos ser só frequentadores. Essa palavra me fez refletir muito. E nós temos uma dificuldade muito grande de viver em comunidade. Porque a gente quer estar perto só de quem a gente gosta, de quem a gente tem afinidade. Aí talvez quando chega alguém assim mais diferente, aí você fala: essa pessoa aí não gostei muito dela não. Só que o corpo de Cristo, Paulo nos ensina aqui em Romanos, é feito por muitos diferentes. E muitas vezes eu e você temos afastado as pessoas do corpo de Cristo, porque não queremos ser circuncidados por elas. Quando eu era de uma outra igreja, aconteceu um episódio. A gente fez um evangelismo nas ruas. E aí a gente estava convidando para sempre quando a gente fazia evangelismo, a gente convidava para um culto que acontecia sábado. Que era um culto não para a comunidade local, era um culto para essas pessoas que a gente estava alcançando no evangelismo. E aí eu me lembro que nesse culto foram umas travestis, prostitutas, e elas foram com a roupa que elas trabalham. E eu me recordo que tiveram algumas pessoas, eu inclusive, que a gente ficou meio constrangido perto delas, assim, né? Meio reparando, meio achando aquilo esquisito, não queria meio sentar perto. E aí aconteceu o culto, e eu me lembro quando acabou o culto, nosso pastor nos chamou, e meu pastor, Humberto Saber, ele era duro, né?
bem exigente. E ele sentou a gente assim e falou assim: a partir de hoje eu estou cancelando os evangelismos. E a gente assustou, porque era algo que a gente gostava muito de fazer. A gente tinha um time de jovens muito bom, assim, a gente sempre estava junto. E a gente ficou olhando assim para ele, e ele falou assim: vocês não estão preparadas para ser corpo. E aí a gente, lógico que estamos, né? E ficamos naquela... E ele falou: se vocês estranham uma pessoa só porque ela tem uma vestimenta diferente de vocês, é porque vocês ainda não aprenderam quem Deus é. Isso me marcou muito, porque de fato, nós não achávamos que aquelas pessoas eram como nós, porque a gente tinha roupinha de crente, estava tudo arrumadinha, e elas estavam ali, talvez sedentas por Jesus, e talvez eu e os meus amigos afastamos essas pessoas do corpo de Cristo. Pode ser que elas perderam a salvação naquele dia, por causa da minha vida, porque eu não me permiti ser circuncidada. Eu não quis ser corpo com aquela pessoa. E muitas vezes nós temos que entender isso, nós temos dificuldade. O cabeça é Cristo. Uma mão não fala para a outra mão assim: sai fora, eu não quero ser corpo com você não. Deus colocou os membros no corpo. Deus trouxe cada um de vocês aqui para esse corpo. Porque é aqui que você precisa ser circuncidado, e é aqui que você vai circuncidar os outros que estão aqui. Só que talvez a gente olhe o Jean e fala: acho que eu não quero ser corpo com o Jean, não. Porque o Jean é meio diferente assim de mim. Então não quer. O Jean usava uns dread assim, né, Jean? Aí eu acho que as pessoas não queriam ser corpo com você não, né, mano? E às vezes a gente olha os irmãos e pensa assim: acho que com esse aqui, a Marcela, acho que eu não me identifico muito com ela. Eu não vou querer ser corpo com ela. E aí, nós perdemos a aliança plena com o Senhor, porque passamos de membros para frequentadores. Membro se envolve, irmão. Se você já está aqui 6 meses nessa igreja, 1 ano, e você não faz nada, você vai me procurar essa semana e você vai fazer alguma coisa em nome de Jesus. Porque membro que não se move é lançado fora e não tem a plena aliança com o Senhor. E não é esse lugar que nós queremos. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui em diante. Nós estamos num lugar, essa igreja está em um lugar decisivo no Senhor. Ou nós nos submetemos à circuncisão, ou o Senhor vai nos lançar fora daquilo que Ele tem para essa cidade. E eu não quero ficar de fora. Eu quero ser participante daquilo que o Senhor tem para fazer. Nós temos, por exemplo, as mesas de comunhão, que vão voltar em abril. E às vezes você fala assim: nossa, mas já tem que ir na igreja quarta, já tem que ir na igreja sexta quando tem culto, já tem que ir na igreja sábado quando tem culto, já tem que ir na igreja domingo, ainda vou na casa de um outro segunda-feira. Nossa, cansativo demais. Mas a gente não entende que a mesa de comunhão é uma estratégia do Senhor para as nossas vidas. Outro dia eu li num livro que esses pequenos grupos, né, células, aqui a gente chama de mesa de comunhão, tudo a mesma coisa, né? A igreja é o navio. As mesas de comunhão são os botes salva-vidas, que é ali onde a gente pede socorro para alguém. E muitas vezes eu e você não queremos. Ah, não, culto de quarta. Nossa, meu trabalho tanto, vou ter que ir lá na igreja.
Nossa, agora vai ter esse trem dessa escola do reino. Não, arrumou mais um trem para fazer. Já era quarta, já era sexta, já era domingo, agora terça. Não, muito complicado. Só quero vir no domingo. Frequentador. Sabe por quê? Nós clamamos tanto que a gente precisa ser como a igreja de Atos. Vamos voltar à origem. Vamos ser como a igreja primitiva. Tem conferências, né, que a gente faz. Voltando à origem da igreja de Atos. E a gente clama sobre isso, e a gente fala. E os membros reclamam com a gente. Ah, pastor, isso aqui não está sendo igual a igreja de Atos. Mas será que eu e você queremos ser a igreja de Atos? Vamos ler o que eles faziam? Atos 2:46. Abre lá comigo. Tá todo mundo assim tão caladinho. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e da comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Quando que eles iam? Domingo. Todos os dias. Perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Olha a mesa. Olha os cultos no lar. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, nós não queremos ser essa igreja aqui não. Nós queremos viver os frutos da igreja de Atos. Quando fala que todo mundo repartia tudo, que ninguém tinha necessidade de nada, que as pessoas vendiam suas propriedades para dar para os outros. Aí a gente quer, né? Aí a gente quer falar assim, nossa, estou passando tanta dificuldade. O irmão tinha que ser igual a igreja de Atos. Vender o carro para me ajudar. Aí a gente quer ser a igreja de Atos. Mas olha o que esse povo fazia, gente. Perseveravam. Então o que eles faziam? Não desanimavam. Seguiam em frente. Lutando. Na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Muitos sinais. Então todo mundo fazia milagres, profetizava, pregava a palavra. Todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. E diariamente perseveravam unânimes no templo. Eram membros e não frequentadores. Eram circuncidados. Já estavam sarados nas suas relações. E aí a aliança era plena. Porque eles perseveravam todos os dias naquilo que o Senhor havia entregue a eles. E eu e você temos preguiça. Ai, muito desconforto. Ai, que cansaço. Aí às vezes a gente convida para ir fazer uma visita pro irmão. Ah, não vou não. Difícil demais. Nossa, meu dia foi tão difícil. Terça-feira passada, Leônidas e a Tice, a Laude, o Jean, eu e o Humberto fomos visitar uma amiga da Tice, que estava com a mãe enferma. E no dia, gente, tudo aconteceu. Leônidas caiu de moto, quebrou, fraturou a costela. Humberto teve um problema lá do carro, e o carro ficou pronto, mas depois não ficou pronto. Tudo aconteceu. Humberto chegou lá em casa e ainda falou assim, nossa, amor do céu, parece que tem um trem para não ir lá. Eu falei, não, mas aí é nesse dia que nós vamos mesmo.
E aí nós fomos, Leônidas foi também, todo machucado, Jean e a Laude. Ela estava com a mãe muito enferma. Nós tivemos um tempo ali com eles. Humberto teve a ideia de fazer uma ceia. Nós fizemos uma ceia. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Quando foi na sexta-feira, a mãe dela faleceu. E se a gente não tivesse ido? Irmãos, quando a Tice me contou que ela tinha falecido, me veio um temor tão grande no meu coração. De talvez por algum momento ter passado na minha mente de não ir. Por conta dos meus próprios problemas, das minhas próprias debilidades. Circuncisão. Nós fomos circuncidados ali naquele dia. Porque talvez o Senhor a levaria mesmo na sexta-feira. Só que Ele tinha entregue coisas para a gente entregar para ela naquele dia. E aí, a gente ia morrer com as sementes nas mãos? Faz o quê com a semente, se não tem mais terra para plantar? Muitos de nós temos morrido com a semente nas mãos, porque não queremos ser circuncidados. E aí temos segurado as sementes. Tem uma canção do Ministério de Louvor, Sonhos e Visões, que é da igreja a qual eu frequentava. E eles cantam assim: eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Essa canção sempre falou tanto ao meu coração, irmãos. Porque muitas vezes eu e você temos morrido com as sementes. E talvez nós não morremos ainda fisicamente, mas nós temos retido as sementes, porque não queremos ser circuncidados. Queremos ser meros frequentadores. E tá ótimo. Pelo menos eu tô em Cristo. Amém, irmãos. É isso mesmo. Você vai ser salvo. Tá tudo certo. Mas e o propósito que o Senhor entregou para você nessa terra? Você vai fazer o que com ele? Porque antes de uma grande promessa, nós precisamos ser circuncidados. Talvez você chegou aqui nessa noite com muitas circunstâncias. Talvez seu casamento não vá bem. Talvez seus filhos estão com algum problema. Talvez a doença tenha batido na sua casa. Talvez você tenha vivido circunstâncias contrárias na sua vida financeira. Talvez você olhe ao seu redor e nada muda. Nada rompe. Nada melhora. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer que a palavra que Ele lançou sobre a sua vida ainda permanece. Se você não desanimar. Se você se permitir ser circuncidado pelo Senhor. Eu não quero ficar de fora, irmãos. Se aliste para o serviço do Senhor. Se aliste para aquilo que o Senhor tem entregue a essa igreja, a essa casa. Seja um membro. Membro precisa ser ativo. Por que eles amputam membros às vezes? Porque necrosa. Porque um membro que não se movimenta, ele necrosa. Ele morre. E muitas vezes eu e você estamos assim. Deus está tendo que fazer um torniquete na nossa parte e falar assim: esse aqui não quer ser circuncidado, vai morrer. Que você possa entender aonde o Senhor quer te circuncidar essa noite. Que você possa se alistar para esse exército de circuncisos que tem uma aliança plena com o Senhor Jesus. Amém? Fica de pé comigo. Vamos orar.